Mais ou menos no meio, né? Aí tem um aquário bem aqui no nosso sonho. É isso que o aquário faz, né? Ele divide as pessoas. Pelo contrário, ele une as pessoas. Só que ele é do decanato, né? Então ele é praticamente um capricorniano Eu que sou do gosta de primeiro. tecnologia. Eu sou do primeiro decanato também. Tu é doido, Eu né? sou do primeiro dia de aquário. Eu sou quase Capricórnio. Tu é doido. Tu que tá dizendo? Como é que é aquela música assim do Toy Story? Eu só conheço ela em português, não conheço em inglês. Friends? Você tem um amigo em. Ah, got a friend in É me. isso aí. É, só sei essa parte mesmo. É, o canal é teu, né? Sim, Tu é a estrela da menina. são estrelas. Então tá, a gente tá aqui. Como é que é o nome do canal? O nome do meu É canal? Café com Astrologia. Então, o nome do meu podcast é Café com Astrologia. O nome do meu canal é. Não lembro. E tu é a Audrey. Isso. Eu sou o Mikael, fui convidado aqui para ter mais uma conversa sobre alguma coisa. A gente não preparou nenhum roteiro, né? A gente só queria chegar aqui e conversar. Como acontece nos nossos rolês que a gente marca, né? A gente só chega lá e começa a bater um papo sobre alguma coisa aleatória que vira uma conversa muito profunda sobre alguma coisa. Que a gente sai refletindo, reflexivos. Como foi, né, no podcast passado? Porque no podcast passado a gente fez o roteiro, só que a gente não seguiu o roteiro. Uhum. A gente podia ter falado um pouco sobre isso, né? Eu até queria que a gente tivesse um roteiro, que a gente não seguisse ele, né? Mas só para ter essa segurança, né? É, Pode fazer um roteiro se quiser. eu acho que isso é um pouco dessa. O aquário, ele precisa dessa coisa concreta da qual ele vai se rebelar, né? Uhum, exato. Porque se não tiver uma estrutura qual ele romper, a vida dele meio que perde o sentido, né? Ele precisa dessa estrutura só para dizer, não, eu vou andar por aqui, né? De certa forma, essa estrutura também dá segurança para ele, né? Sim, Agir. e é muito legal isso porque quem que dá essa estrutura pra ele, né? É Capricórnio, que é o signo que vem antes de Uhum. Aquário. Então Prepara o terreno. Capricórnio vem dando pra ele essa segurança, essas regras, essa estrutura, e aí Aquário não gosta muito de seguir regras, né? Então, até pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, Capricórnio e Aquário, são pessoas que elas têm essa contradição interna, né? Tipo assim, eu gosto, eu preciso ter regras na vida, mas eu também preciso me rebelar contra essas regras às vezes, né? Porque senão eu me sinto muito presa, me sinto muito limitado. E é legal porque pra uma pessoa que tu fala pra mim que não sabe nada de astrologia, tu vem com os papos e tu fala sobre o aquário tão bem, né? Tu escreve tão bem. É E que é o que aquário. eu não entendo, a astrologia não é só isso, né? A astrologia é muito mais coisa, tu entendeu? Eu tô falando pra ti, mas tu é astróloga, né? É tu entender o trânsito dos planetas e o que representa, né? Eu não entendo de astrologia, eu entendo um pouco de símbolos. Quer dizer, eu entendo um pouco da vida e da experiência humana no que cabe a mim como um ser humano vivente, né? Mas eu acredito, tudo que eu vejo na minha vida eu procuro significado. Tudo que acontece na minha vida eu procuro um significado e eu acredito que a experiência humana é feita de símbolos. Tudo, essa aqui é a ideia do arquétipo, né? Ele parte de um pressuposto de que tudo que existe, todo o universo, ele é mental. Ele vem de uma ideia. Mas tudo que existe de forma material, primeiro ele existe num campo ideal ou num campo emocional, né? Mas num campo de informações. Então, o arquétipo é justamente isso. Existem as informações e essas informações são as formas que moldam a matéria. A matéria ela pode se materializar de qualquer forma, mas ela vai se configurar dentro desses arquétipos. Então, o arquétipo e os símbolos, eles falam disso, eles falam de coisas que são fundamentais à própria existência, né? Porque tudo tem significado e tudo é cheio de símbolos, arquétipos. Então, quando eu olho para os astros, eu olho para os símbolos, né? O que eles simbolizam, as próprias
próprios símbolos dos signos, né? O carneiro, o touro, Uhum. o bode. Que muitas vezes é só olhar pra natureza, né? Pra tu tirar dali qual que é o significado de cada um desses símbolos. É, Mas tu não acha que essa coisa do tudo na vida, tudo que me acontece na vida, absolutamente tudo, precisa ter um significado meio, sei lá, será que tudo precisa de um eu significado? não falei que tudo precisa de um significado. Tu falou, tu busca significado em tudo. Eu falei que eu busco significado em tudo. E acredito que as coisas têm um significado. Elas têm que ter um significado. Acredito que o significado existe antes das coisas. É tu que dá o significado, então. Não. Primeiro existe o significado, depois existem as coisas. As coisas só existem porque existe um símbolo. É como se tu fosse fazer um bolo e tu precisa de uma forma para fazer o bolo. Se tu simplesmente jogar a massa dentro do forno, vai acontecer uma coisa muito esquisita. Uhum. Mas por que então que coisas acontecem na vida de pessoas e cada um dá um significado diferente para aquilo que lhe aconteceu? Daí a gente está falando da interpretação que a pessoa dá para as coisas que acontecem, né? A gente não está falando dos arquétipos que dão forma às coisas. Embora essas duas coisas podem vir a se aproximar, né? Uhum. Primeiro existe os símbolos, daí depois existe a realidade se expressando, materializando a forma desse símbolo. E depois que as coisas acontecem, a gente olha para essas coisas e, não obrigatoriamente, mas a gente pode olhar e buscar um significado. Uhum. Mas as coisas já existem antes de tudo isso existir, já existem os símbolos, né? Sim. Tu já ouviu falar da história de Perséfone? Não. O mito? Não? Da mitologia grega? Não? Só naquela música do Django, né? Não conheço. Tem uma música que fala. É. Mas, enfim, é porque Perséfone é essa que intermedia o mundo do inconsciente com o mundo da consciência, né? Ela consegue com facilidade e mas isso só depois de passar por um rito de iniciação, porque a Perséfone, antes de se tornar Perséfone, então eu vou contar um pouco do mito. A Perséfone, antes de se tornar Perséfone, ela era Coré. Hum. Coré era uma menina inocente, alegre, gentil e tudo mais, que estava ali num jardim colhendo flores, e aí, de repente, quem sequestra ela? Hades, né? O deus do submundo, o deus do subterrâneo, né? Das profundezas. E aí, então, Hades sequestra ela pro mundo lá dele, e quando acontece isso, a Coré some, ela é filha de Deméter. Deméter é a mãe terra, a deusa que cuida da natureza. E aí, quando então a Coreia é sequestrada, a mãe fica desesperada atrás da filha, e acontece que várias secas, né? Tipo, a terra começa a secar, a Deméter, né? A mãe fica muito triste. E aí ela vai atrás da filha, e ela consegue a ajuda de outros deuses, tipo Mercúrio, né? Que é o deus do pensamento, o deus que consegue também intermediar assim, entre os deuses. Daí ele vai lá e consegue resgatar a Coreia, mas eles fazem um trato, porque a Hades queria casar com a Coreia, né? Se apaixonou, se encantou pela inocência dela. E aí Coreia deixa a sua inocência, né? Porque ela vira mulher, e aí que passa a ser Perséfone. E aí eles fazem um trato, né? Ela vai casar com Hades. Então ela passa 6 meses no submundo e 6 meses no mundo da mãe dela, né? Que é o Hum. mundo terreno, o mundo concreto. Então, por isso que ela consegue com facilidade buscar coisas, né? Respostas lá no consciente. Então, analisando o símbolo, seria isso. Ela vai lá no consciente, busca as respostas e, e traz, né, para a superfície. E ela transita entre esses dois mundos. E isso a cada 6 meses, né? De acordo com o mito. Mas o que eu achei interessante é que uma vez eu estudei Persephone, e ela é esse arquétipo, que obviamente também existe em homens, né? Mas ela é esse arquétipo da pessoa que tá sempre buscando o significado em tudo que lhe acontece na vida, né? Ou compreender o significado dessas coisas. As coisas por si só já têm significado, mas ela gosta de entender quais são esses significados. Ela tá sempre muito conectada com o seu próprio mundo inconsciente, né? Essa é a história da Coreia e da Persephone. Quer dizer, Coreia barra Persephone. A mesma pessoa. E o que que significa esses 6 meses, né? Por que 6? Que é as estações, né? Ela passa. Bom, vamos dizer assim, que ela passa o inverno e o outono, né? Que são as estações de se voltar para dentro, lá no submundo. Uhum. E verão e a primavera com a mãe dela no mundo mesmo. Aí isso dá origem às estações. Naquela época, quando eles observavam as estrelas, eles não conseguiam. Eles já tinham a ideia de constelações, né? Só que eles não conseguiam ver, obviamente, as estrelas durante o dia, né? Só durante a noite. Então, eles viam
6 constelações passando, né? Uhum. Porque ao longo de 24 horas, se tu tá num ponto da Terra, tu vai transitar por 12 constelações, pelas 12 constelações, né? Nas 12 horas do dia, tu vai passar por 6 constelações, e nas 12 horas da noite, tu vai passar por outras 6 constelações, né? Então, esses 6 e esse 12, eles têm algum significado dentro dessa concepção de ciclos, que é o que dá origem ao nosso relógio, né? De 24 horas, né? 12 horas de dia e 12 horas de noite. Uhum. E daí, dentro da numerologia, o 6 vai ter algum significado também, né? Só que pra gente entender o 6, a gente tem que vir lá do zero, né? Partir, fazer todo o movimento 0, 1, 2, 3, 4, 5, pra gente entender o que significa 6, né? Que é alguma coisa no sentido de completude de polaridades, porque tu passa por toda aquela jornada do zero, que é nada existente, e nesse nada, como diz o Gênesis, né? Não existia nada, daí Deus disse: faça-se a luz, e passou a existir. Então, esse zero, esse nada, é o espaço vazio onde qualquer coisa pode vir ou não a surgir. É como se fosse uma tela em branco para um artista, ou uma parede para o grafiteiro, uma pele em branco para o tatuador, Uma página em branco para o para o escritor. escritor, o silêncio para o músico. É esse espaço vazio onde qualquer coisa pode vir a ser criada, né? Primeiro a gente precisa do vazio para depois poder ter alguma coisa. E daí vem, né, o 1. Vem o 1 e vem o 2, que são os dois arquétipos masculinos e femininos, né, da polaridade. O polo masculino e o polo feminino. Falando de forma bem resumida, daí tem o 3, que daí seria a divina trindade, coisa que pode surgir a partir da polarização, né? Porque antes tu tinha nada, o zero, nem alguma coisa, um, e daí tu tem o nada e alguma coisa. Não sei se dá para dizer que são duas coisas, porque o nada não é coisa nenhuma, né? Então tu tem o nada e tu tem alguma coisa, tu tem o escuro e tu tem a luz. E essa luz, essa coisa é tudo, né? E daí quando chega o número 2, esse tudo já não é mais uma coisa só. Agora esse tudo ele tem uma forma que tem dois polos, o positivo e o negativo. Da união e da relação, da comunicação entre esses dois polos, nasce uma terceira ideia, que daí vem o 3. E o quarto seria a materialização de tudo isso. Então, quando a gente chega no 3, se o 1 e o 2 são os arquétipos primordiais femininos e masculinos, né? O 1 masculino e o 2 feminino, o 3 e o 4 já vão falar dos arquétipos masculino e feminino na parte material, né? Daí a gente tem o 5, que é extrapola, porque o 4 ele é a perfeição e a completude material, a solidez. E daí chega o 5 e extrapola essa materialidade. Então é como se fosse uma volta para a espiritualidade, né? A estrela de 5 pontas, né? Que seria os 4 elementos e o quinto elemento, que é a consciência humana, né? E daí o 6 ele extrapola tudo isso, né? Ele vence esse movimento de busca e ele é a completude. O 6 ele se completa em si mesmo. Então são o 3 mais o 3. Uhum. São duas criaturas. Cada uma dessas duas criaturas ela é completa em si mesma, porque ela tem a divina trindade, né? Então é o triângulo masculino e o triângulo feminino. Então já são 3 Uhum. figuras completas, né? Será que é por isso que a carta número 6 do tarô, ela é uma carta que... Acho que é a primeira carta que mostra algum tipo de relação, né? Porque se for ver as outras cartas, só tem uma pessoa, né? Depende Uma se está pessoa. falando dos Aí arcanos maiores ou menores, né? os enamorados têm... É mais de uma pessoa ali, né? E começa a se falar de relação. Os enamorados é aquela carta, né? Que tem, acho que... Um rapaz e mais 3 mulheres pra ele escolher, né? Depende do tarô, né? Depende de tarô, é. Por exemplo, vamos olhar o número 6, né? A figura do número 6. Tu tem uma bolinha, certo? E daí tu tem uma bolinha e tu tem uma coisinha que nasce daquela bolinha. Então é como se fosse uma semente germinando. Entendeu? É alguma coisa nova, alguma coisa